Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala com você é Edson Evaristo. E mais uma vez vamos falar dos transportes públicos em Guarulhos. Pois é, o desrespeito continua, a falta de consideração com o cidadão continua. Por quê? Por que eu estou falando isso? Há poucas semanas eu fiz um vídeo sobre o transporte público aqui em Guarulhos, intitulado O Expresso do Inferno e o Transporte Público. Eu vou deixar a sugestão aqui no final desse vídeo, para quem quiser assistir, que fala justamente sobre essa falta de ônibus em horários de picos aqui em Guarulhos. E hoje eu vou falar também sobre a pontualidade dos ônibus. Há poucos dias eu precisei de um ônibus para ir até o aeroporto de Guarulhos, visto que lá o estacionamento é o olho da cara, é caríssimo o estacionamento de lá de dentro. R$40 uma hora, é um completo absurdo isso, né? Mas tudo bem, é o preço que eles cobram, né? E eu precisei de um transporte público. Enfim, esperei mais 1h05 o ônibus da linha 433. Perguntei para o motorista quando o ônibus chegou e ele alegou que simplesmente ele saiu no horário certo, que não tem problema nenhum, que ele saiu no horário certo de lá do terminal Vila Galvão, que ele estava indo em sentido terminal São João. Bom, não questionei o motorista ali e, enfim, segui viagem, né? O ônibus superlotou no caminho, ele já estava cheio, né? Já não tinha nenhum lugar para sentar e já estava cheio quando eu subi. Subi aqui no Jardim Vila Galvão, nessa área aqui do Jardim Vila Galvão. E o ônibus já estava cheio e foi enchendo no meio do caminho, superlotou. Chegou um ponto que pessoas no ponto não conseguiram adentrar no ônibus porque não tinha mais onde colocar gente. Eram pessoas uma coladas na outra, né? São nessas situações que acontecem pequenos furtos, pode acontecer ali situações de assédio, sobretudo contra mulheres, né, que são ali abusadas por homens ali com más intenções, justamente nessa situação. Mas pelo visto a Prefeitura de Guarulhos e as empresas de ônibus não estão nem aí com isso, né? Estão preocupadas unicamente que você pague a passagem lá e encha o bolso deles, né? E só, né? Se você está tendo algum conforto ali, isso aí não tem importância nenhuma para eles, né? Pois bem, a pontualidade dos ônibus é um problema aqui. O intervalo de 50 minutos, né, de 1h05, né, em torno de 1 hora, é impossível manter um transporte público de qualidade com esse tempo de intervalo entre um ônibus e outro, né? Mas eu percebi uma coisa: logo depois que passou esse ônibus, né, logo atrás havia outros dois. Quer dizer, 3 ônibus, um próximo do outro ali, né? Eu consegui ali visualizar que havia mais 2 ônibus atrás desse ônibus que eu estava. Isso é, dentro de um curto período de tempo, saíram do terminal Vila Galvão 3 ônibus da linha 433. Então, alguns podem alegar, né? O ônibus atrasou porque o trânsito estava ruim. Não, porque o ponto que eu estava, que eu adentrei no ônibus, era um ônibus próximo do terminal, é um ônibus próximo da onde que ele saiu do terminal. E é uma área que não tem tanto trânsito, um trânsito intenso assim, para ter um atraso de 1 hora. Então está tendo um descontrole ali, né? Está tendo mesmo um descontrole. E é sempre no horário de pico. E não é uma vez aqui, outra colar, não. É frequente. Esses atrasos são frequentes. Então essa falta de pontualidade dos ônibus é um desrespeito contra o seu tempo. Eu sempre disse que a falta de pontualidade, a falta de respeito em relação a horários é uma questão
de desrespeito ao tempo do outro. É como se o meu tempo fosse mais importante que o seu. O tempo do ônibus é mais importante que o das pessoas que estão ali. Então você marcar um compromisso, chegar no horário em algum compromisso no seu ambiente de trabalho, utilizando o transporte público em Guarulhos está cada vez mais difícil. Ou você sai muito cedo do local que você está para chegar no seu destino. Então você tem que sair muito cedo, porque se você sair num horário ali aproximado, que dentro de uma situação normal você conseguiria chegar normalmente, você não vai conseguir, porque os ônibus são imprecisos. O intervalo entre um ônibus e outro está muito impreciso. Está muito impreciso. Então a prefeitura precisa fiscalizar isso. Nesse dia que eu fiquei esperando 1 hora e 5 minutos no ponto, eu cheguei a ligar para a Secretaria de Transportes, mas ninguém me atendeu. Tentei umas 3 vezes, até o telefone tocou, até cair a linha e ninguém atendeu. Eu ia ligar justamente para reclamar dessa demora, né, da falta de tempo. Em outra ocasião eu esperei durante 50 minutos o mesmo ônibus. O ônibus da linha 433, que saiu do terminal Vila Galvão, sentido terminal São João. Esperei 50 minutos. Quando passou um, passou 3. Quando passou o primeiro ônibus, vieram mais 2 atrás. Numa situação parecida com o primeiro caso que eu relatei para vocês, né? 3 ônibus ao mesmo tempo. Então ficou 3 ônibus rodando ali juntos, enquanto ficou um longo espaço de tempo sem passar nenhum ônibus. O que acontece, né? As pessoas vão se acumulando nos pontos, consequentemente os ônibus vão lotados, né? E geralmente quem lota é o primeiro ônibus que passa ali, né? Porque muitas vezes eles não estão rodando junto, ali um fica ultrapassando o outro e não ficam juntos. As pessoas não veem, não conseguem ver que tem 3 ônibus ali rodando, próximo do outro, né? Em grande parte dos casos. Então assim, transporte público em Guarulhos é de má qualidade, é um transporte insuficiente em horários de pico. Se faz necessário mais carros em horários de pico, tanto de manhã quanto à noite, no horário que a grande maioria das pessoas estão indo estudar, estão indo para o trabalho, e à noite quando as pessoas estão retornando do trabalho, ou indo para a faculdade, ou indo trabalhar, quem trabalha à noite. Enfim, são horários de troca de turnos ali, de entrada e saída das pessoas, de trabalho, de estudo, de comércio. Então se faz mais necessário carros, né? Se faz necessário mais carros, pelo menos nesses horários. E também regular o intervalo. O cidadão precisa ter uma noção de mais ou menos, né, um horário aproximado, que horas o ônibus vai passar naquele ponto ali. É claro que existe a possibilidade do ônibus pegar um congestionamento, enguiçar, né, o motor dar algum problema ali, acontecer algum acidente, acontece isso, claro. Mas é uma situação que ocorre uma vez ou outra, né, não com frequência, não todo dia. A linha 234 também, né, é outra linha também que você não pode contar com ela para chegar no horário. É impossível. E em horários de pico, eu não sei o que acontece, né? Em horários de pico, os ônibus funcionarem dessa forma, né? sem nenhum respeito pelo tempo, né? E o pior é que você pergunta para os motoristas, eles falam que o intervalo de um carro e outro é meia hora, 25 minutos, 10 minutos, 15 minutos, enfim, eles falam o tempo, mas esse tempo não é respeitado. Você vê que esse tempo não é respeitado, esse tempo não é simplesmente ignorado. Quando você liga ali para a Secretaria de Transportes para reclamar, eles verificam, olha, era para ter passado um aí tal hora. Eu falei, sim, mas não passou, né? Esse ônibus não passou. Ah, era para ter passado outro aí tal hora também. Eu falei, também não passou porque eu também estava aqui nesse horário. Então assim, num espaço de tempo era para ter passado 3 carros.
Isso pela prefeitura, né? Pela prefeitura era para ter passado 3 carros ali. Mas não passaram. Não passaram, né? Não passou nenhum. Então enfim, né? A sociedade precisa também, né, começar a ser mais exigente com isso. A sociedade precisa começar a exigir um transporte público de qualidade. Não basta só a pessoa reclamar ou achar que é assim mesmo, ou reclamar em casa, reclamar lá para os amigos. Não adianta, a sociedade precisa agir em conjunto. Quando motoristas, cobradores paralisarem, pedir melhores condições de trabalho, a sociedade tem que apoiar. Não é ficar chamando grevista de vagabundo, não é só pensar num próprio umbigo, não é só ter aquela postura egoísta de que precisa chegar no destino a qualquer custo e por causa desses grevistas não está conseguindo chegar lá no seu destino. Então essa postura egoísta de muitos cidadãos é que possibilita que o serviço público seja ruim. Por quê? Porque justamente quando estão se reivindicando melhorias de serviço, parte da sociedade está contra. Está contra ali o grevista, baderneiro, chamando ele de baderneiro, chamando ele de vagabundo, que ele não quer trabalhar, que dê espaço para quem quer trabalhar, esse tipo de coisa, esse tipo de bobagem. A mídia também ajuda muito nessa questão nessa desinformação das pessoas. O apresentador fica ali entrevistando pessoas nos terminais de ônibus, para mostrar para a sociedade o quanto aquela greve está atrapalhando as pessoas, o quanto aquela greve está atrapalhando a vida do fulano, a vida do ciclano. O ciclano estava indo buscar remédio, o senhor estava indo ali numa consulta médica que ele esperou meses. É claro que são situações lamentáveis, é claro, né? Ninguém quer que isso ocorra, né? Mas a gente tem que pensar também de uma forma coletiva, né? de uma forma como sociedade. A gente tem que pensar como sociedade. Por que aquele motorista ou aqueles motoristas estão em greve? Por que houve uma paralisação de ônibus? Porque nem sempre as paralisações ocorrem por causa de aumento de salário. Ocorre muitas vezes porque há más condições de trabalho, jornadas longas, enfim, uma série de questões que podem levar funcionários a fazerem a greve, né? E a greve é o último recurso. Pode ter certeza que quando uma greve é deflagrada, outras tentativas falharam. Porque os sindicatos, né, as organizações de trabalhadores, eles não vão fazer uma greve correndo o risco de serem multados pela Justiça do Trabalho. Então eles não vão fazer uma greve sem ter tido outros tipos de negociações. Então a sociedade fica ali, acaba ficando contra o motorista, mas porque ela está pensando só em si. Quer dizer, ela acaba ficando contra o movimento de greve porque ela está pensando só em si. E não está pensando ali como sociedade, como comunidade. É claro que muitos serão atrapalhados, como eu mesmo já fui. Há pouco tempo, a greve dos Correios. Eu mesmo esperando encomenda, esperando correspondência, eu apoiei a greve dos Correios. Banquei a ausência das minhas entregas ali, o atraso das minhas correspondências, mas eu apoiei a greve dos Correios porque é uma causa justa. Eu fui me informar por que os funcionários dos Correios estavam em greve. Então é isso que as pessoas devem fazer, é se informar por que aqueles funcionários estão paralisados, estão paralisando, estão em greve ali, né? Mesmo que estejam nos atrapalhando, né? Então, né, voltando à situação aqui dos ônibus, né, resumindo, né, a sociedade precisa ser mais exigente e a sociedade não pode ter uma postura egoísta diante de um problema social que envolve a todos. Mas o que acontece? Né? Essa postura individualista diante de problemas sociais, ela acaba mantendo o problema social ali
e as pessoas acabam tendo aquele problema como algo normal, como algo corriqueiro, como algo que deve acontecer mesmo, é assim mesmo. O transporte público é uma porcaria mesmo e vai ser sempre assim, e pronto, e acabou. Né? Se eu não quiser passar por isso, eu que compro um carro e vou com o meu carro, vou de táxi, vou de Uber, vou de outro meio aí para os meus destinos aí, sem utilizar o transporte público, o ônibus, né, no caso. E não é assim que se deve pensar. Né? Como eu já disse no outro vídeo, o transporte público não é para pobre, não é para quem não tem condição de ter um automóvel próprio, ou de pagar um táxi, de pagar um Uber. O transporte público é para todos. E ele deve funcionar bem para todos. As pessoas querendo usá-lo ou não. Então, mas o que acontece muitas vezes? Né? A pessoa, quando ela anda sempre ali no ônibus lotado, o sonho dela é o quê? É comprar um carro e ir com o próprio carro para os seus destinos ali. Já pensou se todo mundo fizer isso, gente? Já pensou se todo mundo que acaba sofrendo ali com o transporte público ruim, acabar comprando carro e indo para a rua de carro ao mesmo tempo? A cidade não anda, a cidade não comporta. Mesmo com o transporte público, a cidade já não comporta tanto carro. E se a cidade tivesse um transporte público eficiente, não haveria tanto carro e não haveria tanto congestionamento. Né? Só que para isso, né, para ter um transporte público de qualidade, a sociedade precisa agir. A sociedade não pode ficar simplesmente ali acomodada ou aguentando ou achando que é assim mesmo. Ou sonhando em comprar um veículo próprio. Né? Então é isso. A gente tem que refletir e pensar melhor sobre a nossa postura também. A postura de quem deveria mudar isso, a gente já sabe. Né? A postura da prefeitura, a postura das empresas de ônibus, que a prefeitura tem a obrigação de fiscalizar se o transporte público está funcionando adequadamente. Mas parece que aqui em Guarulhos a fiscalização, não sei se funciona ou se é insuficiente. Eu acredito que seja insuficiente. Eu acredito que seja insuficiente. Porque eu li, não faz muito tempo, alguns meses atrás, que a prefeitura tinha autuado muitas empresas, tinha multado muitas empresas devido a atrasos de ônibus, atraso nos intervalos, ela tinha multado. Só que parece que está sendo insuficiente, parece que as empresas não estão se intimidando com isso. Ou a fiscalização está sendo precária. Talvez precisa colocar mais funcionários, intensificar a fiscalização. E para isso a sociedade precisa estar de olho, cobrar da prefeitura uma fiscalização mais efetiva, uma fiscalização mais eficiente, para que o transporte público melhore, porque não dá para você ficar 1 hora esperando o ônibus no ponto em dia comercial, em horário de pico. Isso é um completo absurdo, isso é um completo desrespeito ali com o cidadão. E uma pessoa que aceita isso passivamente, sem querer, ela está se desrespeitando. E a gente não pode tolerar esse tipo de coisa. Então é isso. Era isso que eu queria falar. Era isso que eu queria passar para vocês. Né? Esse problema sobre os intervalos dos ônibus aqui em Guarulhos. Então, peço para você, se gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, dê o seu joinha aqui embaixo, curta o vídeo. Isso é muito importante para a manutenção do canal. Isso é muito importante para o crescimento do canal. É importante para que novos vídeos apareçam aí na sua linha do tempo do Facebook, do YouTube, desculpe. Apareça aí como sugestão de vídeo do YouTube. Então é importante que você curta o vídeo, que você compartilhe entre os seus amigos, nos seus grupos aí das suas redes sociais, para que o canal cresça e mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Tudo bem? Um grande abraço a todos. Até mais.